Fala galera, Tandy Novaes aqui e estou com a impossível missão de falar 10 guitarristas que me influenciaram. O grande problema de quando a gente faz uma lista dessas, né, eu tenho um número limite de 10, quando a gente fala de 10 guitarristas, 90 pelo menos ficam de fora, né? Então vou estabelecer um critério aqui, que é mais ou menos por época, e vou falar mais ou menos na ordem cronológica, né? Porque não sei exatamente quem nasceu primeiro e quem nasceu depois, mas vou falar mais ou menos dessa forma. O primeiro guitarrista que eu vou falar, que é daquela onda sessentista e setentista, final dos anos 60 início dos anos 70, apesar de ele ter morrido antes dos anos 70, que é o mais clichê de todos, aquele cara que gosta de guitarra, curte guitarra e não ouviu esse cara, ele tá errado. Mais tarde eu vou falar de um desses caras que não gostam dele e que falou que não gostava de ouvir esse cara, mas tô falando agora do Jimi Hendrix. É um guitarrista que foi muito inovador na época que ele estava, né? E ali no final dos anos 60. E fez inclusive outros guitarristas que eram vistos como grandes nomes daquele momento chegaram até a ter depressão e problemas com drogas, como foi Eric Clapton, Peter Townshend, quando ouviram aquele cara tocando daquele jeito, de uma forma completamente diferente. Ficaram abismados e não sabiam o que fazer, né? Como assim esse cara tocando desse jeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou virar carteiro, né? Acho que foi o Jeff Beck que falou. O que eu vou fazer agora? Com um cara tocando desse jeito, eu vou virar carteiro? Então, o primeiro guitarrista é o Jimi Hendrix. Esse cara é um cara que naquela época mudou a forma de como a gente via a guitarra. A gente nunca não era nascido, né? Mas as pessoas viam a guitarra e a guitarra virou o que virou hoje porque existiu o Jimi Hendrix, né? Sem o Jimi Hendrix não existiria uma pá de guitarristas de hoje em dia, a forma que se toca hoje em dia. Então vou falar agora do segundo guitarrista. Ele ainda é dessa época setentista, final dos anos 60, que é um cara que eu admiro muito, que é o Jimmy Page, do Led Zeppelin. O Led Zeppelin é uma banda assim que é incrível porque você vai vendo cada disco que eles lançam, parece que é uma banda nova, né? Eles sempre foram muito inovadores, sempre foram muito criativos. Você pega o primeiro disco do Led Zeppelin, que é cheio de guitarra, super rock and roll. Você vai pegar o Led Zeppelin 3, é um disco que é quase todo de música com violão e é incrível da mesma forma. O Jimmy Page que sempre utilizava também muitas afinações alteradas, né? Afinações abertas que formavam um acorde maior, um acorde menor, um acorde com quarta. E ele eternizou uma afinação que eu uso em uma versão que a gente faz da Bleeding Hearts, versão acústica, que é a afinação Dead Gad, né? Que é Ré, Lá, Ré, Sol, Lá, Ré. Eu acabei fazendo uma versão da Bleeding Hearts com essa afinação só por causa do Jimmy Page, que é a afinação que ele usa na música Kashmir. Então o terceiro guitarrista que eu vou falar, ainda dessa época de final de 60, início de 70, e esse que se postergou até hoje, fazendo coisas novas, né, trabalhos inéditos, que é o Rich Blackmore, que ele tocou no Deep Purple, foi fantástico no Deep Purple, desde aquela época que ainda era final dos anos 60 ali, que eles faziam um som mais psicodélico, depois aquele rock and roll mais clássico dos anos 70, coisas incríveis, e depois ele saiu e foi fazer o Rainbow em um primeiro momento com o Dio no vocal, depois Joe Turner, e o cara fez coisas incríveis, né, e influenciou muita gente importante, como por exemplo o Yngwie Malmsteen, que também, além de ser influenciado pelo Blackmore, ele também fala que foi influenciado pelo Hendrix. E ele tá até hoje aí fazendo um trabalho inédito com violão agora, né, na Blackmore's Night. Então ele é um cara que eu acho fantástico e me influenciou muito na forma de tocar também. O quarto guitarrista que eu vou falar agora é um cara que é aqueles caras que fazem a guitarra falar e ferrou, né, que não cheguei nem nos anos 80, ainda já tô no quarto cara, tô ferrado. Aquela coisa de falar que vou citar 10 e vão faltar 90. Esse cara é o Jeff Beck. É aquele cara que faz coisas incríveis na guitarra, puxa harmônicos do nada, tá com uma Telecaster sem alavanca, ele traz um harmônico que você não entende nem de onde veio. Faz músicas extremamente bonitas, melodias arrasadoras e é um cara muito bom. Eu adoro
a forma de tocar do Jeff Beck. Ele influenciou grandes caras no Brasil e no mundo, como por exemplo um dos caras que eu vou citar mais na frente, vou falar de novo lá na frente. Agora eu vou falar do quinto guitarrista. Tô mal chegando nos anos 80, já tô no quinto. Final dos anos 70, início dos anos 90, que eu acho que é o pai de todos, dos caras que são os virtuosos, né? Um pouquinho do Jeff Beck que eu acabei de falar, mas mais por causa desse cara que é o Ed Van Halen. Esse cara é o pai de todos os virtuosos que apareceram a partir dali, né? Dos anos 80 pra frente. Pra mim, o cara principal que fez coisas mais legais e criativas, que acabou fundando uma nova forma de tocar. Óbvio que pessoas que vieram depois acabaram chegando mais longe até, né? Mas a criatividade, a forma de tocar de uma forma virtuosa, o uso do two hands, do finger tapping, o cara é o Ed Van Halen, né? Já entrando ali para meados dos anos 80 e dali para frente, tem 3 caras que eu acho fantásticos. Eu vou chegar ao 8, vai acabar o meu tempo, vai acabar meu limite de 10, vai ficar faltando gente pra caramba. Mas é uma trilogia ali dos anos 80 que não dá pra não citar, cara. Que é, em primeiro lugar ali, o Jason Becker, cara, que é um guitarrista fantástico, que fez uma banda com Marty Friedman, que é o Cacophony, que eles faziam um som neoclássico, de muita coisa de música erudita, música clássica, com uma técnica perfeita, velocidade, mas ao mesmo tempo que tinha velocidade, tinha melodias incríveis, a escolha das notas de uma forma impecável, incrível. E o próprio Jason Becker, na carreira solo dele, né, antes dele ficar doente, infelizmente ele teve aquela doença, né, e ele acabou perdendo os movimentos do corpo, né, e ele não pode mais tocar, mas tem aqueles discos dele, Perpetual Burn, umas músicas tipo Serrana, The End of the Beginning, eu acho. Agora eu não lembro se é The End of the Beginning ou Beginning of the End. Acho que é The End of the Beginning. Você vai escutar um negócio desses e você vê que as melodias são incríveis. Mesmo ele sendo muito virtuoso, conseguindo tocar rápido, ele está escolhendo as notas mais bonitas, os intervalos mais bonitos, melodias incríveis. E a música é extremamente bonita, extremamente apaixonada, os bends com vibratos, eles colocam um sentimento incrível numa música que é super virtuosa, né? Então, partindo para o 7º guitarrista, como eu acabei de falar do Cacophony, do Jason Becker, vou citar o Marty Friedman, que era o parceiro dele nesses trabalhos, né? E ele, nessa época, já fazia coisas incríveis, maravilhosas, e da mesma forma que o Jason Becker, ele, além de ser um virtuoso, é um cara que escolhe bem demais as notas que ele está colocando ali num solo, numa melodia. Ele externa muito sentimento no que ele está fazendo, mesmo ele tocando de uma forma muito rápida e com muita técnica. E um dos marcos para mim desse guitarrista foi quando ele entrou no Megadeth e tocou no Rust in Peace. Aquilo virou uma obra-prima por causa do Marty Friedman. É um solo maravilhoso atrás do outro naquele disco, e para mim, quem fez a diferença naquele disco, né? Claro que tem o Dave Mustaine ali fazendo as composições, a forma que ele faz música, mas quem transformou os solos, as melodias e transformou aquele disco em outro patamar, como diz um certo jogador, foi o Marty Friedman. Já cheguei no 7º, vou pro 8º agora. O 8º guitarrista, que é dessa época, que é o Rich Kotzen, que é muito virtuoso. Ele lançou ali o primeiro disco no final dos anos 80 ali, e tinha uma virtuose incrível, e ele subia desse arpejos, escalas de uma forma que impressionava demais, e ainda assim escolhendo notas muito maravilhosas e escolhendo os intervalos legais e fazendo melodias incríveis, de uma forma que assim você ficava impressionado, como assim tem um cara tocando desse jeito. E de lá pra cá ele mudou o estilo dele de tocar, né? Ele parou de usar palheta, ele parou de subir desse arpejo, fazer aquelas escalas daquela forma que ele fazia, passou a tocar só com fingerstyle, sem palheta, e começou a cantar. E ele canta de uma forma incrível, é impressionante como ele canta bem, ele toca bem, ele continua fazendo músicas com muito swing, com composições incríveis, com solos incríveis ainda, sem nem mesmo usar a palheta. Se você vê ele, por exemplo,
no Insta, nas redes sociais, ele tocando piano, tocando baixo, cantando, tudo que ele faz é extremamente incrível. Esse cara é realmente demais. Cheguei no 8º guitarrista, faltam só 2, eu tenho 200 caras para falar, né? Então, assim, vou ter que citar um cara que é muito importante para mim. Não é o mais virtuoso de todos, não é o cara que faz as músicas mais rápidas, mas ele faz melodias incríveis, e que é o Adrian Smith do Iron Maiden, né? Primeira banda que eu escutei de rock, de heavy metal lá nos anos 80, quando eu era criança ainda. Meu irmão, que era 5 anos mais velho, que apresentou para mim, me mostrou, foi o Iron Maiden. E tinha ali aquela dupla de guitarristas clássica, né? Que era o Adrian Smith e o Dave Murray. Naquela época, pelo fato de ele tocar um pouco mais rápido e fazer solos, e naquela época ele era muito preocupado ainda em fazer melodias legais, eu até gostava mais do Dave Murray, mas com o passar do tempo, vendo como o Adrian Smith tocava, essa história dele escolher as notas perfeitas, fazer as melodias mais legais, e como ele conseguiu continuar fazendo isso até hoje na carreira dele, né? Tem um período ali do Dave Murray que ele acaba fazendo coisas mais rápidas e não tão geniais como ele fez nos anos 80 e como o Adrian Smith continuou fazendo. Então, desses dois aí, com muita dor no coração, eu vou deixar só o Adrian Smith, mesmo colocando aqui também a minha paixão ali pelo Dave Murray, pelo fato da banda ter sido muito importante. E como 10º guitarrista, e vai ficar uma galera absurda de fora, que eu vou citar um pouquinho depois, que é o Steve Ray Vaughan, cara. Quando você fala de blues rock, ele é um cara que foi impressionante, porque ele apresentou uma virtuose incrível ali na forma de se tocar o blues, e isso sem tirar ali do blues aquela forma clássica de tocar, né? Então você ouve aquele blues pesadíssimo, né? Que traz Muddy Waters, B.B. King, Albert King, aqueles caras do blues clássico, só que de uma forma incrível, que ele reinaugurou a forma de tocar o blues e o blues rock ali nos anos 80, é o Steve Ray Vaughan, né? Acabou faltando falar, né, que lá no começo eu falei que tinha um cara que era super virtuoso que não gostava de Jimi Hendrix. O cara que citou isso foi o Marty Friedman, que eu citei aqui, que ele não gostava de ouvir Jimi Hendrix. Eu discordo desse ídolo meu, acho que o Jimi Hendrix é importantíssimo na forma de todo mundo tocar guitarra até hoje. Acabei a lista de 10 e olha só, cara, quanta gente ficou de fora que eu amo, mas como você tem que fazer uma lista limitada, né, de 10 pessoas, ficou de fora, pô, Steve Vai, Satriani, Malmsteen, Petrucci, quem mais, né? Até nessa galera que tá de fora da minha lista eu vou esquecer nomes incríveis, pô, Randy Rhoads, que eu amo, Jake Lee, né? Todo mundo que pisou ali de alguma forma numa banda do Ozzy é só guitarrista incrível, né? Só que como a gente vai citar só 10, esses são os meus 10. Então você que discordou de mim, que acha que faltou alguém, você acha que eu falei alguma besteira, por favor, fale aqui nos comentários aqui embaixo, eu vou responder todo mundo que eu puder. Cite outros guitarristas que você gosta, cite as pessoas que eu deixei de falar. Beleza? E não deixe de curtir os vídeos do nosso canal e se inscrever e ativar o sininho do canal da 69 Crash Oficial. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Continue acompanhando o canal. Um abraço!